Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Saúde com a Cia. No programa de hoje eu vou te ajudar a dominar o seu corpo e a ter mais independência nas suas atividades diárias, assim como amarrar os seus sapatos, fazer uma caminhada sem ter medo de cair, tirar uma foto que você fique bem para postar no Facebook, que a sua postura esteja assim boa, né? Feliz com a sua postura. Então, o programa de hoje eu vou falar também um pouquinho sobre o método Pilates, né? Os benefícios desse método e vou contar para você um pouco da minha história, né? Como tudo começou na minha vida, com a fisioterapia, enfim. Então, vamos lá? Bom, no início eu não tinha ideia assim da carreira, né, que eu queria seguir. Então, eu na época de vestibular, né, eu não sabia muito bem o que colocar, né? Eu sabia da certeza de querer cuidar, né, do próximo, querer cuidar dos seres humanos e fazer um trabalho com relação a isso. Mas eu não sabia direito qual a área. E aí, conversando com a psicóloga da minha avó, ela me orientou a conhecer a faculdade de BMR, lá na praia de Botafogo, e tinha, assim, vários cursos relacionados à área da saúde e eu fui. Me inscrevi no vestibular para fonoaudiologia e comecei a estudar, né, pensando que eu iria trabalhar com crianças, né, com deficiência auditiva, mas fiz o primeiro período em fono. Quando chegou no segundo período, que começamos a estudar a parte de anatomia, né? Para fonoaudiologia, a gente estuda do pescoço para cima, pescoço e cabeça só. E aí, conversando com alguns amigos que estavam na área de fisioterapia, né? Eles começaram a falar sobre as aulas de anatomia e que na fisioterapia tinha anatomia 1 e anatomia 2 e que eu estudaria o corpo todo, enfim. Comecei a ter curiosidade por esse estudo, né? E fui em busca, então, de uma transferência, né? Fui pedir a transferência do meu curso. Chegando lá, consegui fazer a transferência, algumas matérias básicas eu consegui aproveitar, né, que eu já havia feito na fono, e comecei a estudar para fisioterapia. Cada dia que passava, cada período, né, mais interessada, gostando cada vez mais do que eu estava estudando. E até que chegou o momento que veio a anatomia, né, foi o terror, anatomia 1, anatomia 2, mas assim, muito gratificante, porque eu tinha prazer em estudar, né, sobre aquilo. E aí veio a parte dos estágios, né? Então a gente tinha que passar, obrigatoriamente, concluir algumas horas de estágio em cada área. Então, assim, eu comecei na área de ortopedia, tive um bom aprendizado numa clínica no Leblon que atuava também com um projeto para vôlei de praia, então pude exercer esse trabalho com o dono da clínica, de atuar, né, na praia antes dos jogadores entrarem para jogar, fazer um trabalho de prevenção à lesão. Então, assim, foi bem legal essa experiência. Depois eu comecei a fazer estágio com crianças, né, na área de neurologia. Achei que iria trabalhar com isso, né, o resto da vida. Tanto é que eu resolvi fazer a minha monografia nessa área, né, infantil e neurológica. Concluí minha monografia nesse contexto aí da neurologia. Fui muito bem orientada. E aí apresentei minha monografia, passei por esse estágio. A cada conquista, né, desses pacientes, desses pequeninos, era uma vitória, né, muito grande. Cada movimento que a gente conseguia fazer eles passarem a executar, né, no dia a dia, isso era muito importante. E foi um trabalho bem bacana, onde eu aprendi bastante. E depois desse veio a questão da monografia. Eu comecei a me dedicar mais, né, à monografia, fiz outros estágios, e no final da faculdade
surgiu um projeto, né, mas aí um projeto mais pessoal, porque eu sempre tive vontade de ser mãe. Então, assim, quando eu estava concluindo a faculdade, eu engravidei. Não foi nada muito bem planejado, mas foi lindo, deu tudo certo. Já é um menino de 16 anos, tá um rapazinho. E, enfim, e aí comecei a cuidar do meu filho. Fiquei 3 anos afastada, né? Já estava formada, mas não tinha experiência na profissão, não consegui sair da faculdade e exercer. A minha única experiência era com estágios, né? E aí fiquei cuidando dele. E quando ele fez 3 anos, ele foi para a escolinha. Daí eu comecei a retomar os meus projetos profissionais, né? Na área profissional. Aí comecei a estudar novamente, me preparar para fazer algum atendimento. Eu lembro que um dos primeiros pacientes, assim, particulares, né, foi um tio que me deu essa possibilidade de atender uma lesão que ele teve jogando tênis. Então, assim, agradeço muito a oportunidade. Ele é casado com uma tia minha, então me deram essa força. Eu, inclusive, levava o meu filho para fazer esse atendimento, a minha tia ficava tomando conta dele. Então, assim, tudo em família, né? Flui muito bem. Mas foi um voto de confiança em mim e que eu agradeço muito. Aí, depois que passou esse período de estudo, eu conversando com uma amiga, e a Isa já estava profissionalmente, assim, estabilizada na Santa Casa. Na Santa Casa, ela atuava na área de neurologia, reabilitando os pacientes e supervisionando estágio também. Aí ela me convidou: Simone, eu tenho 2 dias aqui que a minha agenda está apertada e tudo mais, você gostaria de atuar nessa área? Eu falei: poxa, eu quero aproveitar esse desafio aí, né? Vou dar o meu máximo, né? Vou estudar bastante para conseguir atender da melhor forma possível. E assim eu fiz. Me empenhei em cada caso, a gente sentava para estudar, fazia grupos de estudo e estudava caso a caso a melhor possibilidade de reabilitação, fazia com muito amor. E assim, agradeço tudo que eu aprendi lá, muita coisa eu aprendi lá e levo para a vida, assim, eu utilizo até hoje. Enfim, e aí passando esse período desses atendimentos, né, eu atendia 2 dias na semana, o restante ainda não estava, começou a aparecer um paciente particular, outro aqui, outro lá, e aí fui conciliando os horários e foi dando tudo certo. Até que ela me convidou para fazer supervisão de estágio também. E aí vieram os estagiários, uma outra experiência muito legal, porque a gente trocava, né? Eles estavam estudando ainda, então traziam novidades e eles aprendiam comigo também essa parte que eu já estava colocando em prática. Então foi um período bem bacana também. Depois que passou essa época de estágio, que chegou a entrar assim, passado alguns anos, né? Eu comecei a perceber que aquela área hospitalar ali não era muito o que eu queria fazer, assim, pro resto da minha vida, né? E aí comecei a ficar um pouco, assim, né, não tão satisfeita, não tão plena, né, na minha carreira. E conversando com essa minha amiga, o marido dela, ele já dava aula de pilates. Eu, na época de faculdade, eu ouvi falar do método, mas não procurei saber o que era, porque até então eu tinha em mente que eu iria trabalhar só com a neurologia, por toda a minha experiência em estágio, né, eu tinha gostado e tal. Mas aí ele precisava de uma pessoa para substituir num estúdio no Meia. E aí eu falei: eu topo esse desafio, né, eu vou fazer um curso, vou me aprimorar para conseguir dar aula para os seus alunos. E ele foi evoluindo na carreira dele, né, com outros projetos. E eu assumi a fazer um curso que ele me indicou, que foi o meu primeiro curso de Pilates. Eu tive 2 instrutores excelentes que me ensinaram bastante. E no decorrer desse curso, a empolgação era tanta, né? Eu conheci uma aluna e a gente já até cogitava a hipótese de ser sócia, de abrir um estúdio. Eu estava muito empolgada, né, com o método. Eu vi que dava resultado e que
trabalhava mais com essa questão de saúde, que eu conseguia também olhar o paciente como um todo, assim, trabalhar em todos os aspectos, o corpo. Então, isso foi me cativando. Só que acabou que a gente não abriu o estúdio, ficou só no projeto, no sonho. E ela foi dar aula em outro estúdio e eu continuei, eu assumi o estúdio no MEA, comecei a dar aula lá. Com o tempo foram aparecendo outros estúdios precisando de aula e eu fui conciliando os meus horários. Eu ainda estava na Santa Casa, então assim, precisei de um determinado momento da minha vida fazer uma escolha ou continuar só dando aula de Pilates, porque aí os horários já não eram mais compatíveis, ou continuar na Santa Casa. E aí eu optei por agradecer todo o trabalho que eu pude executar lá com os meus pacientes. Sou muito grata por tudo que eu aprendi, por tudo que eu desenvolvi lá, o quanto eu cresci na Santa Casa. Mas aí precisei me despedir deles e dar sequência, né, ao caminho que eu estava optando, almejando, né, a crescer. E aí assumi outros estúdios, vieram clínicas, clubes que tinham estúdios também, e aí eu comecei a dar aula, e pacientes a domicílio, eu atendia assim numa quantidade menor, né, até que por fim eu assumi uma clínica na Tijuca, né, eu assumi todos os dias da semana, eu trabalhava de segunda a sábado nessa clínica, de 7 às 9 da noite, e assim, eu pude ter o contato com 9 fisioterapeutas lá, a gente trabalhava juntas, foi um período bem bacana, um beijo para todas, eu pude ter esse convívio, né, essa troca, a gente trocava muita informação, muitos atendimentos, uma ajudava a outra. E com o tempo, a dona dessa clínica, né, ela entrou num projeto de vida pessoal dela, né, ela tinha sonho em ser mãe, e aí ela viu que era o momento, né, dela pôr isso em prática, e pediu para que eu gerenciasse a clínica por esse período, né, que ela iria amamentar, né, ficar um pouco em casa. E aí eu resolvi assumir, né, esse novo desafio, né, que eu não tinha experiência assim, não havia experiência em comandar assim outros fisioterapeutas, experiência em gerenciar uma clínica, estar atento a todos os detalhes para um bom atendimento, não podia faltar nada, horário, tudo, né? Enfim, tudo que envolve o funcionamento de uma clínica. E aí eu aceitei o convite dela, né? Acho que correu tudo bem com a ajuda das minhas colegas lá, fluiu bem. Eu agradeço também a possibilidade desse trabalho. E com o tempo eu fui percebendo, depois dessa experiência, a vontade de deixar de trabalhar, né, para outras pessoas e ter o meu próprio negócio. Eu comecei a ficar mais madura e com mais confiança, né, de assumir o meu próprio estúdio. E aí conversando com meu irmão, com a esposa dele, né, conversando com a minha família, todos me apoiaram. Eu resolvi pegar um dinheiro emprestado e resolvi colocar em prática, né, esse projeto. Só que esse projeto eu precisei também fazer algumas alterações, mudanças, né, na família, porque o meu irmão já morava em Petrópolis e como ele estava me dando essa ajuda, e ele falava muito que Petrópolis era um lugar tranquilo para criar filho, e eu embarquei na dele, eu fui e resolvi abrir o estúdio na cara e na coragem em Itaipava. Meu primeiro estúdio foi em Itaipava. Começar a obter alunos, né, do zero, fazendo o marketing necessário, né, panfletando, enfim, divulgando o estúdio. Passei por aquele processo de obra, né, de colocar o estúdio em ordem, do jeitinho que era para ser, para conseguir atender melhor, né, os meus alunos. E aí, depois, com o passar do tempo, o estúdio já, né, pronto, a família também veio, e aí eu consegui ter uma melhor qualidade de vida aqui, porque eu morava em cima, o apartamento era em cima e o estúdio era embaixo, então
conseguia dar atenção à minha família, ao meu filho principalmente, né, que estava numa idade precisando mais. E aí fui evoluindo no estúdio, né? Tenho casos assim de sucesso nesse estúdio. Tem um aluno que ele precisava precisou, né, trocar a prótese, já tinha 10 anos que ele estava com a prótese de joelho, e aí eu tive a oportunidade de cuidar dele, né, no pós-cirurgia dessa troca de prótese, e ele evoluiu super bem. A gente utilizou do Pilates na reabilitação dele, foi muito bacana o resultado, foi super rápido, foi eficaz. Logo, logo ele já estava caminhando sozinho, bem seguro, sem sentir dor no joelho. Então foi muito bacana esse trabalho que eu pude fazer com ele. Entre outros, né? Teve também uma aluna que eu tive e que o Pilates foi um sucesso na vida dela, porque ela chegou para mim na aula experimental um quadro de dor muito grande, ela tem fibromialgia, artrite reumatoide, então ficava nesse ciclo, né, dor, não conseguia fazer as coisas do dia a dia, não conseguia fazer uma caminhada, isso foi deixando ela também triste. E enfim, e aí a gente iniciou um trabalho. Eu lembro que eu falei para ela assim: olha, investe em você, investe no seu corpo, que vai dar tudo certo, o Pilates vai te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, você vai tomar menos remédios. E aí ela confiou, entendeu, nessa proposta. E a gente foi fazendo um trabalho legal. No início ela quase não tinha força, depois com o passar do tempo foi adquirindo força, a rigidez articular foi melhorando, os quadros, as crises, né, foram espaçando também. Então foi um trabalho muito bacana. Com algum tempo já ela praticando Pilates, ela já conseguiu voltar a caminhar. Então isso tudo transformou o corpo e a vida emocional, né? Essa conexão dela em harmonia corpo e mente. Então eu pude assistir e contribuir para esse processo, né? Através dessa técnica, né? Desse método. E aí depois desse processo do estúdio já está evoluindo bem, né, crescendo, houve uma outra mudança na minha vida, porque o meu filho precisou estudar, eu quis trocar ele de escola, né, então ele veio para o centro de Petrópolis, e aí para ficar mais próximo, para, né, aquela coisa familiar fluir melhor, eu precisei trazer o estúdio também aqui para o centro, e assim eu fui realizando um novo trabalho de abrir novamente o estúdio, fazer propaganda, captar alunos novamente, enfim, iniciar, né, um novo trabalho aqui no centro. E as coisas aconteceram um pouco mais rápida, né? Porque já tinha a experiência lá de Itaipava. Eu achei que aqui no centro fluiu super bem. E uma ferramenta que me ajudou bastante foi o Facebook. Eu comecei a fazer pequenos vídeos, né? Para postar no Facebook. E esse marketing, né? Pelas redes sociais funcionou bem pra caramba, né? A coisa fluiu rápido na questão de alunos, né? E aí fui executando meu trabalho aqui também no centro. Tenho aqui também já casos de sucesso, uma aluna que ela sofreu um acidente, né, com o joelho, ela fez uma lesão no joelho e fez longo tempo de fisioterapia. Só que chegou um momento na fisioterapia que ela teve alta, porém ela ainda não se sentia segura para voltar às atividades dela, né? Que ela gosta de fazer trilha, caminhadas. Então, assim, ela ainda não estava segura a esse ponto. E até mesmo para algumas atividades em casa, né? Ela ainda tinha receio de se machucar novamente. Então, ela resolveu fazer o Pilates, acreditar, né, no método. Logo na primeira aula eu acho que ela se encantou, e aí uma aluna muito disciplinada, e tudo que eu falava para ela fazer em casa também ela contribuía, isso deu um bom resultado. E começamos a fazer esse trabalho com ela de força, de trabalhar a estabilidade, né, do joelho, equilíbrio para ela se sentir mais segura,
de não sofrer uma nova lesão. E aí fomos fazendo o trabalho com isso, a postura dela foi melhorando muito, porque ela tinha uma cifose muito acentuada, então foi melhorando bastante, e ela foi ficando feliz, e aí foi melhorando, ela mesma foi melhorando a alimentação, então tudo uma coisa foi puxando a outra, né? A felicidade de estar mais segura para andar, para fazer as atividades diárias, contribuiu para que ela resolvesse fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, não foi nem dieta que ela fez, ela começou a comer melhor, a fazer caminhada, com isso ela perdeu peso, que contribuiu também para a reabilitação do joelho. E hoje eu digo que ela era uma mulher antes do Pilates e agora ela é outra mulher transformada, mudou tudo, mudou o cabelo, mudou tudo. Tá linda. E semana passada ela comentou comigo sobre a vontade de voltar a estudar, tá? Ela deu um gás tão grande assim que ela já tem uma faculdade, só que ela não exerce, então agora ela quer fazer uma outra faculdade na área que ela ama, que ela gosta. E é isso, e eu assisti, né, esse processo que o Pilates contribui, né, nessa transformação de vida, é muito bacana. Outro caso que eu tenho para contar para vocês de sucesso, assim, uma aluna que estava também prestes a fazer uma cirurgia de quadril, o médico pediu para que ela fizesse um pouco de Pilates até para não ir tão fraca, né, no pós-cirúrgico, porque a parte de força muscular dela estava muito comprometida. Então ele pediu que ela fizesse um período de Pilates e depois eles pensariam em quando marcar essa cirurgia, né? Por fim, ela ajeitou lá os horários dela e conseguimos colocar para fazer Pilates todos os dias, uma aluna muito disciplinada, ela vinha de segunda a sábado fazer aula e a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal. Hoje ela anda melhor, ela já não tem tanta dificuldade. Lógico, às vezes ela entra em crise por conta da artrose, mas aí é uma coisa muito mais rápida, passa mais rápido. Ela continua fazendo Pilates e até agora ainda não precisou fazer a cirurgia. Acho que ela desistiu até de fazer por enquanto. Ela tá bem, tá conseguindo fazer as atividades dela. Fez uma viagem mês passado, desculpa. Fez uma viagem mês passado e ela me contou que foi assim muito legal porque foi uma excursão, né? Foi uma excursão e que ela conseguiu participar de todas as atividades propostas pelo grupo. E assim, longas caminhadas e que ela conseguiu participar de tudo, não precisou ficar sentada nem se excluir de algum evento, ela conseguiu curtir a viagem todinha e eu fico muito feliz de poder contribuir nesse aspecto, né, de ver a felicidade deles conseguindo realizar, né, tudo que eles querem. E isso tudo através desse método, porque ele realmente é completo, sabe? Ele trabalha a parte da respiração, ele trabalha essa questão da consciência corporal, né? Que a gente precisa ter, de conhecer o próprio corpo, aonde realmente, de onde está vindo a dor, aonde conhecer tão bem o corpo, a ponto de verificar o que precisa corrigir na postura, sentada, na postura em pé. Então, assim, esse conhecimento, né, que o Pilates dá, essa informação de consciência corporal é muito importante para o dia a dia, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Então isso tudo eu consegui contribuir, né? Outro caso que eu tive também aqui no centro, né? Ela ainda também está praticando Pilates, né? Acho que não vai deixar nunca mais. Uma aluna que 2 médicos já tinham indicado cirurgia para fazer cirurgia no joelho. Um era mais necessário, o outro nem tanto. Só que essa aluna estava morrendo de medo de fazer a cirurgia. E aí uma amiga falou, poxa, eu faço Pilates, por que você não entra, não tenta fazer o Pilates para ver se melhora essa dor e tudo mais. Sempre foi sedentária, foi uma pessoa que nunca fez atividade física. E aí ela resolveu também com muita disciplina. Eu falei, olha, se você, né, tiver disciplina, vier realmente cumprir aqui com tudo que é proposto, vai dar resultado. E aí ela confiou e a gente tem feito um trabalho bem legal.
essa aluna, ela já não conseguia mais ir para o trabalho de moto e voltar, porque aqui em Petrópolis, devido ao trânsito, as pessoas costumam optar pela moto, e ela já estava tão insegura que ela já não conseguia mais, vinha de carro. E aí ela comentou, né, sobre essa vontade de voltar a pilotar, de ter essa liberdade, de ter essa confiança, né, no joelho. E aí eu comecei a fazer um trabalho com ela de fortalecimento muscular, de trabalhar essa questão do equilíbrio, né, da estabilidade do joelho e outras coisas, né. Com isso a gente conseguiu trabalhar a postura, melhorar tudo, vários abdominais, enfim. E ela, hoje em dia, ela tá super bem. Inclusive, há uns 3 meses atrás, se eu não me engano, ela teve um acidente, ela escorregou no mercado. E aí o joelho sentiu um pouquinho, mas aí como ela estava já tão forte, né, a musculatura dela estava tão reforçada, que ela recuperou muito bem. A gente ficou até com medo, né, desse trauma levar a cirurgia, mas aí não foi preciso. A gente teve paciência, tratou e foi evoluindo no fortalecimento muscular, e ela conseguiu recuperar, né, tudo. E, enfim, ela está muito satisfeita com o trabalho, né, com essa evolução, né, dela, e não precisar fazer a cirurgia como ela tinha medo. Então, assim, o que eu tenho a dizer a vocês que esse trabalho que eu tenho feito, né, com Pilates já há algum tempo, me dá confiança de dizer que se vocês começarem a praticar, não tiver disciplina, né? Não tiver aquela coisa de fazer um dia, parar 2 semanas, coloca como meta, sabe? De você praticar todos os dias ou 2 vezes por semana. Quantas vezes você conseguir inserir na sua rotina, porque não há contraindicação em fazer todos os dias. E assim, a gente pode trabalhar o corpo, sim, todos os dias, e conectar essa coisa da mente e o corpo para ficar mais saudável. Ter esse momento, né, de cuidar de você, isso é muito importante. Então, assim, eu gostaria de convidar vocês para um novo projeto, né, que eu estou começando a executar, né, esse novo projeto. Ele trata de fazer conteúdos, né, para colocar nas redes, né, sociais, para que as pessoas de casa consigam praticar o Pilates e ver os benefícios desse método, sentir na pele, né, o quanto essa independência que você adquire praticando esse método é importante para o seu dia a dia, para a sua felicidade, para a sua vida, para o seu bem-estar. Então, assim, eu te convido, assim, toda segunda e quinta-feira, tá? Eu vou estar gerando novos conteúdos. Segunda e quinta às 10 horas, vou estar postando novos conteúdos para vocês poderem estar exercitando de casa mesmo. Então, separa um tempinho para você, ajeita um ambiente na sua casa, pega um tapetinho, enfim, um lugar confortável, uma superfície firme. Não aconselho fazer na cama, porque às vezes o colchão é muito mole. Então, uma superfície firme, que não te machuque, mas que você fique confortável. Pega a sua roupa confortável também, sabe? Aquela que não limite seus movimentos. Pode ser qualquer roupa, mas que dê para você executar os movimentos corretamente. Eu vou explicar passo a passo de cada exercício. Vou estar fazendo junto com vocês para a gente se animar, né? A começar a praticar o Pilates. E o que eu preciso de você é isso, é esse compromisso, né, com você mesmo, de estar executando os exercícios conforme você determinar para sua rotina. Sendo um dia, 2 dias, todos os dias, o importante é praticar. Então eu vou estar postando esses novos conteúdos. O próximo vídeo que eu vou colocar no ar é sobre exercícios para quem tem dor na lombar.
Então, já faço o convite aí, você que acorda com aquele desconforto na lombar, você que às vezes está sendo impedido de executar suas atividades diárias por conta dessa dor, né, que é um incômodo constante na sua vida. Vamos então aprender no próximo vídeo aí sobre como cuidar nesse aspecto, cuidar melhor da sua lombar e diminuir a sua dor. Então eu faço convite aí para vocês dar aquela curtida no vídeo que vai estar exposto lá no Facebook. E também se inscreve no meu Instagram, porque eu vou estar sempre colocando conteúdos novos e indicando para vocês a melhor forma de cuidar do seu corpo através do Pilates. E também peço para que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube e acione aquele sininho, porque aí o sininho vai te avisar, vai te notificar dos novos conteúdos que serão serão um divisor de águas na sua vida, porque assim vai complementar essa questão da transformação que você está se propondo a fazer, né? A levar uma vida nova, a ter mais liberdade no seu ir e vir, a contribuir para as atividades diárias, como conseguir estender uma roupa, como varrer uma casa melhor, sem ficar com dor, cuidar da sua casa, enfim, o que você se propor. Tem muita gente comentando comigo também sobre a questão de não ficar uma postura adequada na foto, né? Se achar muito curvada. Hoje em dia, postar a foto nas redes sociais, as pessoas gostam muito, né? Tem isso como um hobby, né? Então, isso tudo o Pilates vai poder te ajudar. Então, eu confio de que você agora está mega incentivado, assim como eu, a praticar Pilates pelo menos 2 vezes por semana, no mínimo, tá? E é isso. Então, te aguardo. Até o próximo vídeo. Um beijo grande. Obrigada por ter ficado comigo.